Muito bom, gente. Na semana passada nós tivemos aqui uma mensagem do Arnaldo que foi muito poderoso, muito importante. Ele abordou com muita graça um assunto e que está dentro do que nós temos falado, nesses últimos meses, sobre como é importante a gente ter a consciência de ser filho. E filho é aquele que tem o Espírito Santo, não é verdade? É aquele que tem a comunhão com o Abba Pai. Projetou já aqui? Não? Muito bom. Ele falou das 3 cadeiras, fez a ilustração das 3 cadeiras que eu quero revisar com você brevemente, mas se você quer saber mais, a mensagem está lá no nosso YouTube, você pode pegar lá, tá bom? Então, não temos o slide? Só um minutinho. Então, ele falou basicamente que as pessoas, de maneira geral, ele até colocou 3 cadeiras aqui, na frente. Então, imagina que você tem 3 cadeiras e a questão é, basicamente, nós geralmente estamos numa das 3 cadeiras, não é? A cadeira número 1 é a cadeira do reino de Deus. É a cadeira do filho do Abba, do filho amado de Deus. A segunda cadeira é a cadeira do órfão. A cadeira do órfão é a cadeira do eu, voltado para mim, o meu problema, a minha dor. O órfão é aquela pessoa que ele sente que ele está sozinho e tem que dar conta dele mesmo, não é? E a terceira cadeira, maravilha, estamos aí. E a terceira cadeira, então vamos aqui. A primeira cadeira é a cadeira do reino de Deus, do filho amado. É a cadeira da confiança. Porque o filho amado, ele confia o quê? O pai está cuidando de mim. A cadeira do amor, confia no amor de Deus. Quem está na cadeira 1, ele deixa ser amado. E quem é amado por Deus, sabe o que faz? Ama as pessoas. Não é? É a cadeira do descanso. Do descanso em Deus. É a cadeira da humildade. É aquele que diz: Senhor, tua vontade primeiro. Não é? O Arnaldo detalhou bastante ricamente essas coisas, não é? Então você pode ouvir a mensagem que ele pregou. A outra cadeira é a cadeira do reino do eu, é a cadeira do órfão. É a cadeira da dúvida. Enquanto a cadeira do filho amado é de confiança, não é? A cadeira do órfão é a cadeira da dúvida. Em vez de ser a cadeira do amor, é a cadeira do medo. Medo que vai acontecer. Alguma coisa vai... Em vez de ser a cadeira do descanso em Deus, é a cadeira do ativismo religioso. Interessante, né? Porque você tem que fazer alguma coisa, porque é a cadeira que tenta controlar Deus. E se eu tenho que merecer Deus, se eu fizer alguma coisa para Deus, Ele tem que me abençoar. Mas Deus não funciona com essa lógica. Enquanto para o Filho de Deus amado, a cadeira é a cadeira da humildade, aquele que se entrega, aquele que, seja feita a tua vontade, não a minha. A cadeira do reino do eu, do órfão, é a cadeira do orgulho. Não pode demonstrar fraqueza, tem dificuldade para pedir ajuda, não é? Fica ofendido quando não reconhecem. Como esta igreja não me dá uma oportunidade. É a cadeira da pessoa que, não é? Que está lutando para provar alguma coisa que não precisa, porque filho de Deus não tem que provar absolutamente nada. A cadeira 3 é uma cadeira muito ruim, porque a cadeira 3 é do reino das trevas. A cadeira 3 é um termo pesado, mas assim, para usar as palavras de Jesus, tá? Que eu vou mostrar, as de Jesus, é a cadeira do filho do diabo. Por que é a cadeira do filho do diabo? Porque está fazendo a vontade do diabo. Está fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Está fazendo a vontade do Espírito que atua sobre este mundo.
é a cadeira da autoconfiança. Enquanto a cadeira é a da confiança em Deus, o órfão é a cadeira da dúvida, o filho do diabo é levado. Conta com você mesmo. Ouça o seu coração, mas o coração de quem está nas trevas é enganoso. O coração de quem está na luz, quem está lá dentro? O Espírito Santo. É diferente, né, gente? Mas o coração de quem está nas trevas é enganoso, corrupto. É a cadeira do ódio. Sempre está com ódio de alguém, sempre alguém está tirando alguma coisa. É a cadeira onde o foco é o poder, o prazer, as posses. É o que eu posso conquistar, o que eu posso ter. É o que o Arnaldo chamou aqui de a felicidade sem alegria, não é isso? Porque o cara acha que se ele tiver tudo isso, ele vai ter isso, vai ser feliz. Se tiver tudo isso, vai ser feliz. A mulher acha, mas na verdade não tem alegria. É a cadeira do orgulho também. Um orgulho egoísta, um orgulho pior. É aquele orgulho que só se importa com si mesmo. Então, este é o quadro, não é? E, assim, a grande pergunta é: bom, eu estou sentado em qual cadeira? Mas o problema é que os órfãos têm uma dificuldade, sabe? Os órfãos olham para as 3 cadeiras, sabe o que eles dizem? Eu acho que o Arnaldo está sentado em tal, o César está sentado naquela, o Nino está sentado naquela. Porque o órfão ele fica julgando, ele julga, ele pega a reguinha dele e mede. Você é isso aqui, você não é como eu estou na 1. O órfão às vezes acha que está na 1, mas ele está na 2. Porque ele tem dificuldade de ouvir, ele tem dificuldade de ser confrontado, ele tem dificuldade de lidar com a própria situação miserável dele. Estão acompanhando, irmãos? A única maneira é se ouvir a Deus falar: eu tenho que me arrepender. Talvez eu não esteja na cadeira 1. A cadeira 3 é daqueles que rejeitaram a Jesus, que diz: não preciso de Deus. Só quando ficar muito difícil. Aí quando fica muito difícil, vai morrer, está arrebentado, aí Deus, né? E Deus abençoa, Deus cura. Jesus curou muita gente que depois estava nem aí, gritou lá: crucifica. Não é verdade? Comeu o pão que ele multiplicou 2 vezes, depois estava lá: crucifica, não quer dar mais pão para nós. Essa é a cadeira 3. Então, a cadeira 1 do filho de Deus, a 2 do órfão, e do 3 é do órfão, que é filho do diabo. Porque o diabo é órfão, né, gente? Quem está na cadeira 1? Quem é o modelo de quem está na cadeira 1? Gente, só tem um modelo, é Jesus mesmo, amém? Se você olhar o Novo Testamento, se você olhar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só tem uma pessoa sentada na cadeira de filho, que é Jesus. Você reparou isso, não? Os outros são órfãos, os outros estão tentando. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, o que acontece? 120 são filhos sentados na cadeira 1, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Só depois que Jesus subiu, enviou o Espírito Santo, é que acabou a orfandade. Essa é uma boa notícia, amém? Eu não vim aqui para dizer que você é um órfão miserável. Eu vim aqui para dizer que você é um filho amado, tem um pai maravilhoso, você tem o Espírito Santo, e a gente pode deixar de viver como órfão, amém, irmãos? Mas a gente tem que ter conhecimento da verdade, porque se a gente não conhece a verdade, a gente não consegue discernir as coisas a partir de nós mesmos. Você conhece a verdade, ela te liberta. Meu Deus, estou na 3. Aí você fica livre, porque você quer ir para 1, amém? Meu Deus, estou na 2. Aí você fica livre, porque a verdade, o conhecimento traz libertação. Então quem está no 3? Na parábola do filho pródigo, é o filho mais novo. O filho mais novo chega lá: pai, é o seguinte, você morreu para mim, eu quero a sua grana. O pai só entrega a herança quando, executa o testamento. Mas o pai deu a herança. Ele foi e fez o que quis, foi ser feliz. Que nem falou, foi ser feliz. Muitos amigos, tudo mais, até que acabou a grana. E onde ele foi parar? No chiqueiro do porco. Foi parar no chiqueiro do porco.
Alguns só se dão conta, como falou o Arnaldo semana passada, que a ficha só cai quando o cara está no chiqueiro do porco. Mas mesmo no chiqueiro do porco, se ele se voltar para Deus, o que Deus faz? Recebe ele correndo de braços abertos. Porque deixa eu dizer, todas as pessoas desse mundo foram criadas por Deus, e Deus quer que todos sejam seus filhos, amém? Na verdade, nesse sentido da criação, são filhos, mas esses filhos rejeitaram a Deus. Não quero ser você como pai. Mas na hora que qualquer filho pode estar dentro do chiqueiro do porco, pode estar atolado ele fala, eu resgato, porque eu quero você como meu filho, amém? Isso é maravilhoso. Só um Deus que ama faz um negócio desse. Quem está lá na cadeira 3? O Judas está com Jesus, tudo, mas ele não está, ele não quer fazer parte. Ele quer dinheiro, ele quer din-din, ele quer um poder. Os fariseus estão na cadeira 3. Você pensou que eles estavam na 2, né? Eram religiosos? Não, eles estão na 3. Eles estão na 3, vou te mostrar o texto. Jesus falou para ele, vocês são filhos do diabo, quer fazer a vontade dele. A multidão, os que queriam somente as bênçãos, nós queremos o pão, nós queremos. Jesus falou para ele, vocês vieram atrás de mim, que vocês querem o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sim, dá-nos desse pão. A gente quer o pão, a gente quer os nossos problemas resolvidos e continuar vivendo a vida como nós queremos. Aí não é filho. Quem é filho, Deus é Pai, Jesus é o Senhor, se submete voluntariamente e diz, eu quero que tu sejas meu Pai, Senhor da minha vida. Na 2 tem o filho mais velho. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho está lá no campo, tudo, quando vê que o irmão foi restaurado, ele fica com uma inveja. O pessoal da cadeira 2 tem uma inveja dos outros. Aqueles cristãos que quando acontece, como falou o Arnaldo, uma coisa boa com o outro, já fica bicudo. Deus não faz comigo. Eu merecia, né? Olha o meu esforço, eu jejuo, eu oro. Lembra do publicano? Senhor, graças te dou, como eu não sou como os outros homens. Eu jejuo, eu dou o dízimo, jejuo por semana, eu não sou que nem esse publicano miserável. Esse aí está aí. Não dá para saber se está na 2 ou na 3, mas na 1 ele não está. O que fez o outro? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Deus falou, esse aqui é. O pecador está na cadeira 1. O cara que se reconhece pecador, porque a humildade se diz, eu preciso de ti. Quando você fala, eu preciso de ti, você já levantou da 2, da 3 e está indo para 1, se é que já não está lá. Na 2 também tem os discípulos de Jesus, antes de se converter. Lembra que Jesus falou para Pedro? Pedro, depois que você se converter, você vai e ajuda os seus irmãos. Então Pedro não era convertido ainda, não, ele era um cara legal, ele era esforçado, mas na verdade, ele nega Jesus 3 vezes. E eu gosto da descrição de Lucas 24, que aparece no filme A Paixão de Cristo, quando ele nega 3 vezes, o galo canta, Jesus olha de onde ele está, lá sendo humilhado pelos fariseus, ele olha, e ele vê Pedro lá, olho no olho. Aconteceu essa cena, ele vê Pedro, e aí Pedro olha e fala, meu Deus, e chora. Pedro, Tiago e João, Pedro corta a orelha. Jesus fala, não é para cortar a orelha de ninguém, não, porque o órfão ele quer. Que nem falou Arnaldo, o Tiago e o João falou, o pessoal não quer deixar a gente entrar em Samaria, vamos mandar descer fogo do céu para morrer todo mundo. Ele falou, para com isso, de que espírito vocês são? Meu pai não faz isso. É a multidão das ovelhas sem pastor. Elas estão querendo. Veja, o pessoal que está na cadeira 2, eles estão querendo, você está entendendo? É o pessoal que está querendo, mas não tem ainda o discernimento. Eles creem em Jesus, eles conhecem a Bíblia, eles acreditam, mas eles não desfrutam do descanso de ser um filho. Eu não posso criticar o pessoal da cadeira 2, não. O Arnaldo falou aqui, ele até sentou na cadeira 2, achei muito bom. Eu falei, e eu então? Eu dormi na cadeira, eu dormia, Valdez, eu dormia, acordava, né? Não é que eu sentava e saía, eu dormia. Na verdade era uma poltrona 2, sabe aquela que você fica deitado.
assistindo Netflix, Poltronona 2. E Naum tem Jesus. E quem mais? A partir de Atos 2, todo mundo que estava sendo cheio do Espírito Santo. Nós estamos vendo depois de Atos 2, não é bom, gente? Agora, vamos avançar nisso aqui. Não é? Olha lá Jesus falando com os discípulos, com os fariseus. Se você ficou chocado que a cadeira 3 são os filhos do maligno, olha o que ele falou para os fariseus, para os judeus que tinham crido nele, aliás, diz o texto, né? Pessoal que era assim, bom, nós cremos em você, nós cremos, são os religiosos. Os religiosos e os rebeldes estão na cadeira 3. Você sabe que eu achei que os religiosos estavam na cadeira 2, Valdez? Achei que eles estavam na cadeira 2, tudo. Não, eles estão na cadeira 3, sabe por quê? É o seguinte, as coisas são nossos termos, nós temos que controlar Deus. A cadeira 2 tem religiosidade. Mas na cadeira 3 não, eles rejeitam a Jesus, olha lá. Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Porque não conseguem ouvir. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, gosta de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala, ele age conforme o seu próprio caráter, porque ele é o pai da mentira. Então, palavras de Jesus que colocaram os fariseus na cadeira 3. Aqueles que o rejeitam. Está claro, irmãos? Amém? Agora não saia dizendo para as pessoas, você é um filho do diabo, você é uma serpente. Não fala para o seu filho, você é filho do diabo, você precisa nascer de novo. Não fala, você não entende. Aliás, Jesus nunca tratou aqueles que não conheciam, ele sempre tratou com amor. Está claro isso, irmãos? Porque senão a gente fica, aí nós estamos julgando a turma. Jesus está atestando a verdade. Esses caras aqui estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Está dizendo, não filho, você não é filho de Abraão, não. Você pode ser com descendência, mas Deus pode fazer filho de Abraão nascer das pedras aqui. Vocês são filhos do diabo. Abraão é uma tendência espiritual. Eu sou o filho de Abraão, eu sou o descendente, amém? Aquele que pisa a cabeça da serpente. Vocês não, vocês querem alisar a serpente. Vocês gostam de poder, vocês gostam de honra, vocês gostam de dinheiro, vocês gostam de explorar as pessoas, vocês gostam nos primeiros lugares. Vocês, a serpente que gosta disso. Está claro isso, irmãos? Amém? Não sai criticando as pessoas, são filhos do diabo. Até ontem você era filho do diabo, não era? Filho, todos nós. Porque na hora que alguém crê, vai se tornar filho da luz. Então isto aqui mostra para a gente a verdade. É para nós orarmos para nós mesmos. Nunca ameaça os outros, tá? Ameaça você mesmo. E agora, para poder a gente entender como a orfandade entrou e como é que ela sai, vamos dar uma olhadinha lá no princípio. Para entender como ela pode sair, amém? Como é que ela pode sair? Lá no jardim do Éden, Deus forma o homem com as suas mãos. Você percebeu que Deus falou todas as palavras, mas com o homem, Ele foi lá e formou? A sua imagem e semelhança. O Ziraldo, cartunista, falou que quando Deus foi fazer o universo e o mundo, Ele deu asas à imaginação e fez tudo o que Ele queria. Mas quando foi fazer o homem, Ele não imaginou, Ele copiou. Ele olhou para Ele mesmo e disse, vou fazer alguém semelhante a mim. Achei muito legal essa coisa. E Deus está lá, desenha. Imagina que quando o Adão abre os olhos, quem que ele vê primeiro? A Eva? Não. Quem ele vê primeiro? Um elefante? Quem é que Adão viu primeiro quando ele abriu os olhos, gente? O pai dele, Deus. A família passeava no jardim, o pai, o filho e a filha. E aí, era tão lindo, né? Só que a Bíblia diz que tinha mais uma pessoa no jardim. O jardim do Éden foi o primeiro lar criado para o homem e para a mulher. Um lugar onde o céu se conectava com a terra. É um negócio interessante, né? Porque a descrição do Éden põe ele numa localização geográfica na terra. Já percebeu? O rio Eufrates, tudo mais e tal.
Só que quando você entra lá, o Éden é algo espiritual, é uma coisa. Então, o Éden é como, para falar em termos de ficção científica, é como se você estivesse num lugar onde as duas realidades se juntassem num portal. Você está no céu e você está na terra. Não é interessante, não? Você está no céu e na terra, porque Deus está andando ali no meio, e você está na terra, porque você tem a árvore, os jardins. A parte humana do homem está ali, comendo das frutas e tudo, e a parte celestial está ali, ouvindo Deus. Não é um negócio arrepiante, gente? Isso vai acontecer de novo depois que Jesus voltar, mas tudo bem, isso é uma outra história. Então aí, só que tinha mais alguém, tinha um outro ser no Éden. Havia um outro ser no Éden. Olha que interessante, Ezequiel 28 descreve, ele está descrevendo o anjo de luz. Havia 3 anjos poderosos, Gabriel, Gabriel, o mensageiro, Miguel, o guerreiro, e Lúcifer, o guardião. Esse Lúcifer, o anjo de luz, o guardião, ele era o mais belo, o mais sábio, o mais inteligente, o mais bonito, escolhido por Deus. Interessante, né? E ele se revolta contra Deus. Você era o modelo da perfeição. Deus fez um anjo guardião, modelo da perfeição. Estava no Éden, o jardim de Deus. Onde que ele estava? No Éden. Habitava onde da casa de Deus. Está entendendo? Você imagina? Eu escolhi ungir como querubim guardião. Olha Deus descrevendo o que ele tinha feito. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Eu não sei o que é pedra assim, o que é isso, mas imagina, deve ser um negócio glorioso. Era um local onde poucos poderiam acessar. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia que foi criado. Você está entendendo quem era esse indivíduo? Irrepreensível, era um anjo modelo. Tanto que foi dado a ele ser o guardião. Até o dia que se achou maldade em você. Seu coração se encheu de orgulho. Se encheu de... Por isso que o orgulho é o pecado que te põe para longe de Jesus, que te leva para o inferno. Porque o orgulho foi gerado no inferno. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. O cara começou a se achar, eu sou tal. E aí o que Deus faz? Te atirei à terra e te expulso ao olhar dos reis. O diabo não está mais no Éden. Mas ele tinha acesso. Ele tinha acesso. O querubim guardião foi expulso. Como você caiu do céu, estrela brilhante, filho da alvorada. Olha a descrição dele, gente. Você está entendendo? Esse é o inimigo. Ele deixou de se chamar Lúcifer para ganhar o nome de Satanás, que significa o adversário. Ou diabolos grego, que é aquele que incita, que induz e que engana outros a fazer o mal. É a essência dele. Você foi lançado à terra, você que destruía as nações. Você dizia, subirei aos céus, colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Olha a ambição dele. Eu quero tirar o meu Criador do trono, eu quero tirar o meu pai de lá. Ele é meu pai, ele me fez, mas eu quero tirar ele de lá. Vou dominar no Monte dos Deuses, os lugares distantes. Eu quero um lugar de primazia. Está percebendo de onde vem certas coisas desse mundo, irmãos? Você percebe como a descrição do anjo de luz aqui caído é a humanidade buscando o que quer, o orgulho. Não importa com quem vou pisar, o negócio a gente vê no comércio, na indústria, na política. A política então está lá. Subirei aos mais altos céus, serei como o Altíssimo. Ele é uma criatura criada, está entendendo? Sabe como Jesus vai derrotar ele quando voltar? Com o sopro da sua boca. Ele vai dizer, não exista. Fum.
porque Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, no mais profundo abismo. Por que a gente falou isso aí? Para a gente entender a origem. Para a gente entender que esse ser lá, ele entra no Éden. Olha o contraste entre Jesus e o adversário. Por que eu estou falando isso? Para você entender a maneira de pensar de um filho de Deus e a maneira de pensar de um órfão ou de alguém que está nas trevas, tá? Só tem duas maneiras. Ó. Eu quero ser adorado. Tudo te darei se prostrado me adorares. Jesus responde o quê? Eu só quero adorar o Pai. Eu quero ser adorado. Jesus faz o quê? Eu quero adorar. Eu quero me exaltar acima de Deus, ser mais glorioso que Deus. Ele se torna um ser humano e se humilha. Assume a forma humana. Enquanto um quer ser acima de Deus, ele quer ser como nós. Faço o que eu quero do meu jeito, conforme eu desejo. Eu faço o que o Pai deseja, do jeito que o Pai quer, conforme a vontade do Pai. Percebe o contraste, gente? Você entende que o Filho é Jesus, e esse aqui do lado é o estereótipo do órfão, ou do rebelde, ou do religioso, que precisa provar. Eu serei como o Altíssimo, Jesus, eu serei como todos os homens, eu serei como eles. Corpo me preparaste. Salmo 22. Tu me preparaste um corpo. Ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Deus deu a Jesus carne e sangue para suportar aqui. Então você percebe a distinção? Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, ele continua sendo Deus, mas ele está na forma humana. Por isso que é bom ler a Bíblia é fantástica, ela tem as palavras certas. Humilhou-se a si mesmo, porque na forma humana, ele viveu dentro da limitação humana. Eu poderia pedir ao Pai, ele mandaria 1000 anjos aqui, ele que dava essa turma, mas eu quero fazer a vontade do meu Pai. Ele morre como um homem, Jesus vive como um homem, como filho. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente a quem? Porque o diabo botou Jesus na cruz, o diabo quis matar. Para com isso, o diabo não quis fazer isso não, gente. Quem mandou Jesus para a cruz foi o Pai, e Jesus também quis, porque a maneira de vencer o inimigo era através da cruz. Amém? Essas teologias meia pataca. O diabo não tem poder de derrotar Deus, gente. Não consegue nem imaginar uma coisa como essa. O pensamento dele não alcança o pensamento daquele que tudo conhece. Você acha que ele não conhece a intenção do diabo? Filho. Amém, irmãos? Ele é muito mais poderoso que imaginamos, Deus. Mas às vezes os crentaiados aí fica dando tanto poder para o capeta, não é verdade? Que o diabo vai fazer aquilo, que o diabo vai fazer. Para, meu. E aí, lá no jardim, um lugar que ele já conhecia, ele chega lá e fala: mas não é assim que Deus falou mesmo, não é? Pois dúvida. Deus escondeu para vocês, Ele mentiu. Deus sabe que se vocês comessem, ia ser que nem Ele. Ele mentiu. Quem quer ser igual a Deus? Na figura satânica. E o Adão e Eva, eles esqueceram de uma coisa: eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Inclusive aqui nas crianças, minha filha falou que eles contaram essa história. Aí uma falou assim: tia, mas eles já não eram criados a imagem e semelhança de Deus? Por que eles acreditaram nesse papo que eles tinham que ser igual a Deus? Uma criança repetiu isso, falou: isso aí, minha filha. Acreditaram numa mentira. O homem já era a imagem e semelhança de Deus, foi enganado. E ele herdou o quê? A natureza daquele que o enganou, a natureza pecaminosa.
Ele abriu mão da sua natureza divina para a natureza do pecado. Mas Jesus vem e diz: eu vou dar a eles de novo a tua natureza divina. Eu vou crucificar tudo que é mal neles, vou levar para a morte e vou dar-lhes um novo coração, um novo espírito, vou pôr o Espírito Santo dentro e eles vão fazer parte da natureza divina de novo. Amém? É o jardim de novo. Indo para a conclusão, a palavra de Deus diz: ame a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o entendimento, e é o próximo como a si mesmo. Está correto? Lógico, já pregamos sobre isso. Mas vamos lá, você dá conta? Qual é o ser humano que consegue amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e o próximo a si mesmo? Eu não tenho essa capacidade de amar a Deus e ao próximo se eu sou órfão. Quem está na cadeira 2, a cadeira 3 não tem capacidade de amar a Deus ou ao próximo. Pode querer, mas não consegue. Por isso que quem está na cadeira 2, né, os crentes da cadeira 2, e diz que ama a Deus, mas na verdade é assim. Ele tem raiva do irmão, ele tem inveja do irmão. Se o outro está melhor que ele fica irritado. Ele não consegue amar, por quê? Porque não consegue amar a Deus. Porque quem ama a Deus ama o seu irmão. Quem não ama o seu irmão não ama a Deus. Amém? É uma conclusão simples. É porque para conseguir amar a Deus de todo o coração, para conseguir amar o próximo como a si mesmo, só se eu permitir Deus me amar primeiro. Só se eu permitir que o Pai me ame como filho. Só se eu deixar Deus ser Pai para mim. Aí eu entro no descanso. Aí eu desfruto da intimidade. E aí eu amo a Deus de todo o coração, amo o entendimento. E amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu perdoo, vou em frente. Amém, irmãos? Está claro? É verdade, a palavra está certa. Mas para você amar desse jeito, você primeiro ser amado. A grande questão da Bíblia não é eu amo a Deus. É como a gente canta aqui: me ama, Ele me ama. Essa é a questão. Eu sei que Ele me ama. Eu sou o filho, eu sou a filha amada. Então a gente consegue amar. A dificuldade de sair da 2 para 1 é que tem que deixar Deus ser seu pai. Só que aí você tem que se largar nos braços dele e confiar. E o órfão tem dificuldade de confiar. Jesus não nos deixou órfãos. E eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro consolador, encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele está dizendo o seguinte: vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês. Ué, como é que os discípulos conheciam o Espírito Santo que habitava com eles? O Espírito Santo só foi enviado em Atos 2, não é isso não? Por que Jesus falou para eles? Vocês já conhecem esse Espírito, porque Ele habita com vocês. De que Ele está falando? Dele mesmo, Ele está falando dele. Porque eu e o Pai somos um. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Como é que Jesus vai voltar? Ele disse lá em cima, vou te enviar o Espírito da verdade que vai habitar com você para sempre. É por isso que eu não vou deixar você órfão. Amém, irmãos? E outra coisa, aí, se você ler esse texto todo aí, Jesus vai dizer assim, o Felipe fala: Jesus, mostra-nos o Pai, isso não basta. Ele falou: Felipe, eu estou com vocês tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. O que ele falou? Quem vê a mim, vê o Pai. A minha neta está chorando que ela quer o meu colo, entendeu, irmãos? Eu já reconheço na minha neta. Acho que eu falei muito alto, ela assustou. Não os deixarei órfãos. Você se sente órfão?
Você consegue orar o dia todo? As menores coisas você fala com o Espírito Santo? Compro qual melancia? Qual que está boa? Não estou brincando. Estou brincando não. Vou em qual mercado? Hã? Que cor fica mais bonita para o quarto? Oh, irmãos, como é que resolve a orfandade? Tem que se arrepender. Arrepender é mudar a maneira de pensar. Mudar a maneira de pensar. Eu estou só, Ele está comigo. Eu tenho que merecer. Não, é graça, não é merecimento. É o fazer. Não, é ser. Você é filho, aí você faz alguma coisa. Não tem que fazer para ser filho. Não, você é filho, aí você faz alguma coisa. O medo. Do medo para o amor. A desconfiança para a fé. Fé é a plena confiança. Do ativismo religioso para o descanso em Deus. Adão é criado e fala, fazer o que hoje? Pai, o que tem que fazer? Hoje nada, filho, a gente vai descansar. Vamos conversar aqui no jardim, comer umas frutas. Eu posso, eu consigo. Jesus pode, Jesus consegue, Ele pode. É Ele que opera em mim. Amém, irmãos? Mudança na maneira de pensar. Concorda com a Bíblia. E por fim eu quero ler esse texto. Esse texto é de um pai órfão que ama muito seu filho. Jesus perguntou ao pai do menino: o que aconteceu? Jesus está com 3 discípulos lá no monte da configuração, da transfiguração, né? Pedro, Tiago e João, e os 9 estão lá embaixo. Enquanto eles estão lá embaixo, os outros 9, vem um pai com um filho epilético endemoniado. A gente sabe que ele é epilético, mas sabe também que ele é endemoniado. E os discípulos não conseguem expulsar esse demônio, que o pai fala que é um demônio mudo. Ele não fala. E começou a juntar uma multidão de gente, e chegou os fariseus lá. Você imagina o que os fariseus estão falando? Não sei o que, não pode, não sai. E aquele monte, sabe aquela confa? Jesus chega e fala, gente, que é isso aí? Não podemos expulsá-lo. Eu falo assim, gente, como vocês são incrédulos. Aí Jesus pergunta para o pai, quanto tempo acontece? Desde que era pequeno. Você imagina o sofrimento do pai? Desde que era pequeno ele tem filho. Mas esse pai foi até Jesus porque ele ouviu que Jesus estava curando as pessoas, você percebe? Então ele crê, ele tem um tipo de fé porque ele vai até Jesus. Então ele chega lá e não encontra a resposta. Os discípulos não resolvem. Jesus não está. Muitas vezes o Espírito lança no fogo na água para matá-lo. Então você percebe que quer destruir esse filho. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Numa outra versão diz, se puder, tenha misericórdia de nós e ajuda. Você percebe o que esse pai diz? Presta atenção. Se o Senhor puder e quiser, me ajude. Agora, numa outra vez que Jesus desceu de um monte, ele desceu do monte onde estava pregando o sermão da montanha. Quando ele desce do monte, não tem tempo de mostrar o texto aqui, ele desce do monte, vem um leproso diante dele e fala assim, Senhor, se quiser, pode me curar. Esse pai falou, se o Senhor puder, então, se quiser me cura. Mas o que falou o leproso? Senhor, se quiser, pode me curar. Ele falou, eu sei que tem o poder, eu acredito, se o Senhor quiser me cura. Ele não duvidava do poder de Jesus. Sabe o que Jesus fala para o leproso? Eu quero, encosta nele e seja curado. Manda agora, pá. Se puder me cura, pá, eu quero, seja curado. Aí esse pai fala, se o Senhor puder, o leproso falou, se o Senhor quiser, me cura, eu quero. Eu falei, eu também quero. Você quer, eu quero, está curado. Aqui esse pai fala, muitas dores, a situação há muito tempo igual. Vai num lugar, vai para outro, não resolve. Se puder fazer alguma coisa, então cura. Resposta de Jesus, se puder, tudo é possível para aquele que crê. Ele está dizendo,
Rapaz, não depende assim de mim não, tá? Não é assim eu posso. Eu quero saber se você crê. Por que você está duvidando? Por que você acha que eu não posso? Deu para entender a pergunta? No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio. Eu creio. Não, eu estou aqui porque eu creio, sabe? Mas eu vim porque eu creio. Mas pelo que eu estou vendo, a minha fé, a minha crença, ela não é completa. Eu tenho dúvidas. Ele diz assim: ajude-me a superar a minha incredulidade. Alguma coisa botou esse pai duvidando. Mas esse pai foi honesto e disse: eu creio. Ou então, eu quero crer completo. Me ajuda. Aí Jesus faz o quê? Ordena lá para o negócio, sai. E os discípulos perguntam: por que a gente não pôde curar? É que certo tipo de demônio só sai com oração. Quer dizer, você tem que ter vida de oração. Tem uns capetas que saem mesmo que você não ore muito, mas tem outros que não. A oração te coloca em contato com o Todo-Poderoso, dá convicção de quem você é, de quem você tem, os direitos de um filho. Só quem ora e tem intimidade sabe do direito que filho que tem. Jesus chega lá: não, eu sou filho do Pai, tá aqui, o poder está aqui, sai. Amém, irmãos? A banda pode subir aqui. A gente quanto tempo você duvida? Há quanto tempo você acha que certas coisas não vão acontecer? Há quanto tempo você acha assim: isso é para outro, para mim não funciona? Quanto tempo a sua fé ela é 70%, 75%? Quantas vezes aqui mesmo foram faladas palavras de conhecimento sobre curas e enfermidades, e você não levantou do seu lugar, ou nem mesmo no seu lugar você falou: é para mim? Ou quantas vezes você ouviu, alguém orou por você, melhorou um pouquinho, mas você falou: desisto. Em vez de dizer: melhorou um pouco, por favor, continue orando. Você percebe que é diferente? Melhorou, eu quero mais. Tem que jogar essa orfandade fora, entende? Quando você muda a maneira de pensar, de órfão para filho, aí a sua fé chega num nível muito mais, a fé começa a ser íntegra, a fé começa a ser melhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós cantamos cânticos de manhã, de guerra, de batalha. E eu estava aqui, e o Espírito Santo falou para mim: hoje é um dia de lutar contra as coisas do inferno. Porque tem gente como esse pai, dizendo: eu queria que mude, eu quero que mude a situação na minha vida, mas eu não consigo crer. Eu não consigo crer que é para mim. Não consigo ser que nem o leproso que falou: se quiser pode me curar. É só o Senhor querer, porque eu estou aqui. E ele falou: eu quero. Não consegue, tem dúvidas. Se sente esse pai está lutando todo esse tempo, você percebe? Porque ele acha: eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu filho, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir. Eu não consigo. Até então ele chega a Jesus e mesmo assim ele duvida. E Jesus conversa com o pai, não é à toa, é para o pai falar realmente. O pai abriu o coração e falou: desde tempo, há muito tempo, não sei o que eu faço, eu não consigo crer, se podes. Aí Jesus falou: aí está o problema. O problema não está com o menino, você entende? O problema não está com o filho, o problema está com o pai. Mas também tem filhos, tem jovens que estão como esse menino, surdos para ouvir a voz de Deus. Jesus falou que ele não era só mudo, ele era surdo. Ele falou: ele é surdo.
Ele não fala porque ele não ouve. O problema dele não é que ele é mudo, o problema é que ele é surdo. Ele não ouve palavras de fé, ele não ouve a minha voz. Então ele não fala. Deixa eu dizer, se você não ouve a Deus e a palavra dele, você não fala a palavra de Deus. E quando você não fala a palavra de Deus, você não tem fé. Você não tem concordância, porque a boca fala do que concorda o coração e a mente. Então quando a gente não fala as coisas de Deus, é porque a gente não está ouvindo a Deus. Hoje é um dia de você dizer: eu não quero mais pensar como órfão, eu quero pensar como filho. E todas essas mentiras que se entranharam na sua mente, você tem que dizer: eu não quero mais isso na minha mente. Você tem que dizer, nós temos que dizer: me ajuda na minha incredulidade. Por que eu não consigo crer que tu me amas? Por que eu não consigo crer que o Senhor tem o melhor para mim? Por que eu não consigo crer que as coisas podem dar certo para mim? Porque tudo bem você ter luta, todo mundo tem luta. O problema é você lutar achando que nunca vai acontecer nada. Quem disse? O Senhor falou: você se levanta e eu luto por você. Na verdade eu luto mais que você. Mas se você se levanta e acha que eu não estou com você, você luta sozinho. Mas na hora que você fala: tu estás comigo, aí você me vê lutando ao seu lado. Você começa a descansar, e eu começo a vencer os seus inimigos, as mentiras, as enfermidades, as dores. Joga fora os julgamentos, joga fora as ideias erradas. Pare de se comparar. Pare de se comparar com outras pessoas. Para de olhar para o passado. Deus não vai construir nada com o seu passado. O seu passado é para lembrar de onde Deus tirou você. Ele está construindo o futuro. O órfão pensa sempre para trás, o filho olha sempre para frente. Você tem o Espírito Santo se você creu. Se você não tem o Espírito Santo, nunca creu, você crê hoje, e o Pai te dá o Espírito dele, amém? Se você nunca creu, mas quer crer, se você fala: eu não tenho o Espírito de Deus, eu estou na 3, no seu lugar mesmo, só levanta a sua mão e diz: Pai, hoje eu quero ser filho. Só levanta a sua mão e dizer: Pai, hoje eu entrego a minha vida a Ti, eu quero ser filho. Só isto, diga: quero ser filho, Pai. Eu quero ser filho. Recebe-me como teu filho. Coloca meu nome no teu livro e dá o teu Espírito para mim. Eu quero que seja Senhor da minha vida. Amém, Pai. Faz isso, todos que estão confessando agora.